Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque pensamos na Tua soberania. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a Tua fidelidade dura para sempre. E agora pedimos que o Senhor, através da Tua palavra, nos ensine um pouco mais sobre o que é o cristianismo, sobre o desejo do Senhor para as nossas vidas, que tenhamos consciência da Tua soberania, um pouco mais de consciência do para quê ou por que nós existimos. Ó Deus, que essa palavra venha trazer uma transformação real para nós, ó Deus, para as nossas vidas. Que essa palavra, que é uma espada penetrante, penetre realmente, ó Deus, nas nossas vidas, nos nossos corações, para que nós não permaneçamos igual, mas que nós venhamos, ó Deus, a ser cada dia mais parecido contigo. É o desejo, é a minha oração, ó Deus, agora em nome de Jesus. Amém. Bem, eu gostaria de compartilhar com uma palavra do Senhor agora. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Vemos assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Amém? Até aqui. Essa epístola, essa carta do autor de Hebreus, é uma carta para a igreja, para que a igreja não desanime, mas ela persevere na fé. E o motivo da perseverança na fé, a base teológica do autor de Hebreus, é que Cristo é superior a tudo. Então ele começa a sua exposição dizendo que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior aos patriarcas, que Cristo é superior aos sacrifícios, que Cristo é superior ao sacerdócio, a tudo aquilo que durante muito tempo tinha sido praticado. Ele escreve que aquilo eram sinais, aquilo representavam o que Cristo viria a tornar realidade. E no capítulo 11, um capítulo famoso, nós vemos a história dos heróis da fé, homens que foram fiéis ao Senhor independente da circunstância, homens que não consideraram a sua vida superior à carreira que lhe era proposta, mas consideraram a promessa de Deus algo importantíssimo para eles. E aqui agora no capítulo 12 nós vemos uma exortação, com base nesses heróis da fé. Portanto, com todo esse conhecimento que vocês têm a respeito dele, nós também temos uma grande nuvem de testemunhas. Pessoas que olham para a gente, que esperam muito da gente, que nos têm por exemplos, ou exemplos de bem, ou exemplos de mal. Mas ele olha para essa realidade e fala: pensem nos heróis da fé. Eles permaneceram firmes, fiéis, com base numa promessa. Uma promessa superior. Então nós que também somos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas, nós precisamos também nos livrar de tudo que nos atrapalha. Tirar todas as barreiras, sabe? Tirar todo o pecado que nos envolve. Então ele abre aqui dizendo que não simplesmente o pecado, ou aquilo que a gente considera pecado, que deve ser tirado da nossa vida. Mas tudo aquilo que a gente racionaliza que não é pecado também. Tudo aquilo que ofusca a glória de Deus na nossa vida também deve ser tirado. Tudo aquilo que atrapalha a nossa corrida, os obstáculos que nos atrapalham de manifestar a glória de Deus deve ser tirada.
Aquilo que a gente assiste que não manifesta a glória de Deus deve ser tirado. Aquilo que a gente ouve, aquela conversa inútil, tudo isso deve ser tirado, porque tudo isso atrapalha para que nós prossigamos a nossa corrida. Então ele fala, olha, qual que é a nossa base de perseverar em Deus, então? Era os olhos fitos em Jesus. Porque Ele é o autor, Ele é quem criou a fé que temos. Ele é o autor da fé e consumador, é aquele que deu segurança de que essa fé estaria no nosso coração e nós teríamos com certeza a condição de permanecer nela. É para esse tipo de fé que Ele está te chamando, para que Ele está te exortando, para que você se livre de tudo que atrapalha, de todo pecado que te envolve. Que você corra olhando para Jesus, porque Ele é o autor, Ele é que criou a fé no teu coração e Ele que vai manter essa fé no teu coração. Base para que você permaneça nessa fé é que o próprio Cristo, Ele suportou a cruz e desprezou toda a vergonha que ela representava, para que Ele se assentasse à direita de Deus Pai. Então Ele ignorou tudo isso por amor de mim, por amor de você. Então quando eu olho para isso, o autor de Hebreus ele fala isso, então pensem bem nisso, que o próprio Cristo ele suportou toda a vergonha de ser um homem, de ter que se expor, ter ficado nu na frente de todo mundo, apanhando como o pior dos ladrões. Um homem que sofreu sobre si o arrancar de suas barbas. Um homem que foi coroado com uma coroa de espinho. Um homem que foi tido como mentiroso, como ladrão. E para um homem adulto, nada pior do que é isso acontecer diante de todo mundo. E Cristo suportou tal vergonha. Então, com base em tudo isso que Ele suportou, para que Ele pudesse se assentar e cumprir a sua vocação, o seu chamado, aquilo que Deus o enviou. E com base nisso, Ele se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós também, hoje, temos grandes motivos para perseverar na carreira que nos foi proposta. E esse grande motivo é olhar para Ele, pensar no que Ele suportou, a oposição que Ele suportou. E essa oposição é para que a gente não desanime na nossa carreira. É para que a gente não canse de viver a vida de Deus. Porque comprova que a vitória já é certa. Comprova que tudo aquilo que Ele prometeu é real. Que nós seremos vencedores. Que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Exortação de Deus para mim e para você nesse dia, nessa hora que você está assistindo esse vídeo. É que nós somos rodeados de muitas pessoas. E essas pessoas são testemunhas. E para que a gente não envergonhe o nome de Cristo, nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. E de todo o pecado que nos envolve. Então a gente comece a correr em direção a Cristo, olhando para Ele, sabe, buscando o projeto de Deus para a nossa vida, o projeto dele para mim e para você. E mantendo o olho, então, nele, que é o autor e consumador de nossa fé, que nos faz acreditar. Então Ele nos deu uma alegria grande, porque Ele suportou o peso da cruz, Ele suportou a vergonha dos seus opositores e se assentou à direita de Deus para nos motivar e mostrar que o sofrimento tem um grande benefício, que o sofrimento atual tem um grande, eterno e peso para a glória futura. Então que Deus trabalhe no teu coração e no meu coração nesse dia. Obrigado. Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.